Boa noite a todos e a todas. Nós estamos reunidos aqui para mais um encontro. E esses encontros, como alguns de vocês sabem, são promovidos pela Igreja Presbiteriana Alvorada, que fica aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Esse é um trabalho específico de nossa comunidade que visa edificar e fortalecer a vida daqueles que atuam no campo das psicoterapias. Ao longo desses meses em que temos realizado os nossos encontros, nós já tratamos de temas importantes. Fiz aqui um breve histórico. Começamos fazendo uma análise psicoteológica da jornada do pródigo, quando pensamos um pouco sobre o lugar do desejo na experiência existencial, dialogando com Birman, Caligares, entre outros. Depois, com o Fábio Damasceno, refletimos sobre espiritualidade e saúde mental. No mês seguinte, recebemos a Rita Mantuano, que trouxe uma reflexão sobre o pensamento de Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Depois eu tive o privilégio de conversar com vocês sobre o processo de produção de si, particularmente na perspectiva da psicologia do inconsciente. Mês passado, setembro, foi a vez da Juliana Neves conversar com a gente sobre um assunto decisivo, crítico, a prevenção ao suicídio. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que eu considero instigante. O nosso tema aliás, o tema ficou parecendo um título de tese de doutorado, né? O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Jeremias 23, 28. Teologia e psicanálise, dialogando sobre o fascinante campo das manifestações oníricas. E antes de iniciar, eu queria apenas deixar claro que eu não pretendo fazer uma abordagem exaustiva desse assunto, que é amplo, desafiador. Eu vou apenas destacar alguns pontos desse radiante campo do estudo das manifestações oníricas, que é a oniromancia. A oniromancia é a disciplina que estuda a psicologia dos processos oníricos. Então, depois dessa introdução, vamos lá. Os sonhos sempre exerceram enorme fascínio sobre as pessoas. Não foram poucos os teóricos de grande envergadura intelectual que se ocuparam do estudo dos sonhos, sua natureza, procedência e, particularmente, a sua influência na vida dos seres humanos. Freud, Lacan, Jung, entre tantos outros, se ocuparam do estudo dos sonhos. Descartes, por exemplo, formulou parte de suas teorias após uma série de sonhos. Nietzsche e Dostoiévski também emitiram inúmeras opiniões sobre os sonhos. Eu trouxe aqui até um trechinho do romance O Idiota, que é um dos mais renomados romances do Dostoiévski, quando ele diz o seguinte: ao acordar e voltar plenamente à realidade, sentimos que restou algo sem explicação por trás de um sonho. Rimos ante seu absurdo, mas simultaneamente sentimos que, intercalado entre esses absurdos, permanece um pensamento oculto, e que esse pensamento era real, pertencia como coisa e como fato à nossa vida do momento. E, além disso, algo de novo, profético, que não esperávamos, era-nos dito em nosso sonho. Vejam só o Dostoiévski interpretando os sonhos noturnos, falando um pouco sobre aquilo que os sonhos noturnos trazem do indivíduo, revelam acerca do sujeito. Então, como eu lhes disse, não foram poucos os pensadores que procuraram saber se os sonhos querem nos dizer algo a respeito do passado, do presente, e se revelam alguma coisa relativa ao futuro. E agora eu quero pensar um pouco com vocês sobre essa temática a partir do diálogo entre a fé cristã e a psicanálise. Bem, no âmbito da fé cristã, da teologia, os sonhos são descritos como
naturais, que fazem parte do processo normal do sono. Portanto, os teólogos dizem que nós sonhamos porque dormimos. Então, o sonho noturno, e eu vou usar sempre que o termo sonho para me referir aos sonhos noturnos, o sonho é algo do humano, está inserido nesse processo natural e normal do sono. Mas os teólogos também dizem que existem os sonhos sobrenaturais, que podem ser de origem divina ou satânica. E, a partir daí, nós temos uma série de informações sobre aqueles que seriam os sonhos divinos e aqueles que seriam sonhos satânicos. Eu procurei fazer um resumo. Os sonhos de origem divina têm normalmente um propósito salvífico. O objetivo de Deus a levar as pessoas a sonharem determinados sonhos diz respeito ao desejo de Deus de promover o seu povo e promover o seu reino. Esses sonhos divinos, ou de origem divina, podem ser concedidos tanto aos profetas verdadeiros. Você tem um texto lá em Números 12, verso 6, que mostra isso. Como aos membros comuns do povo de Deus, Joel, capítulo 2, verso 28, e mesmo as pessoas que não pertencem ao povo de Deus. Aí nós temos dois exemplos clássicos na Bíblia, o de Faraó e o de Nabucodonosor. Dois líderes que receberam sonhos reveladores de coisas que ocorreriam. Por sua vez, os sonhos de origem satânica visam afastar, de alguma forma, as pessoas de Deus e de sua vontade. E há textos bíblicos que falam exatamente sobre esse tipo de sonho, que é o sonho, que seria o sonho cuja origem é demoníaca. Jeremias 29, 8 fala sobre isso, Mateus 24, 24 também, 1 Pedro 5, 8 também. E eu trouxe para vocês o texto de Jeremias 29, 8, que é um texto muito curioso, que diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Sonhos vivenciados por determinados indivíduos, apresentados como se fossem de Deus, mas que possuíam origem satânica. Isso fica muito claro aqui no texto de Jeremias. Então, vejam que a Bíblia ensina que há sonhos provindos de forças malignas. Então, nós temos os sonhos naturais, associados ao processo de sono, algo do humano. Temos os sonhos sobrenaturais, aqueles de origem divina e aqueles de origem satânica. E talvez a pergunta que nós cristãos fizéssemos diante de uma compreensão como essa seria a seguinte: qual seria, então, o critério evidente, do ponto de vista da fé cristã, para definir a fonte do sonho, a sua origem, para sabermos se estamos diante de um sonho cuja origem é satânica ou cuja origem é divina? Aí os teólogos dizem, e é claro que a gente tem de concordar com eles, que é exatamente o seu objetivo, o seu propósito. Sonhos dados por Deus visam promover a vida cristã. Os que provêm do inimigo, destruí-la. Destruir a vida com Deus, destruir a jornada evangélica. Então, os sonhos provindos do céu
são aqueles que alimentam a nossa fé, que nos direcionam, que nos concedem força e orientações para que nós prossigamos na jornada cristã. Agora, é claro que eu estou falando aqui a partir da fé que professamos. Se eu estivesse num congresso, né, de psicanalistas, de psicanálise, falando sobre essa temática, provavelmente eu não usaria esses argumentos. Mas nós aqui temos uma mente orientada pelas Escrituras. Então, a Bíblia ensina que os sonhos podem ser meios usados por Deus para falar com as pessoas. Parece que isso está claro nas Escrituras. Agora, a ressalva que eu faria é que a mesma Bíblia ensina que ela, a Bíblia, é o principal meio pelo qual Deus fala conosco. É evidente que os sonhos não vão substituir a palavra de Deus, né? A Bíblia é o principal meio pelo qual Deus fala com o seu povo. Por meio dos sonhos, Deus orienta, Deus entrega profecias, Deus encoraja. Agora, uma outra ressalva que eu faria é a seguinte. Muto, Luiz. Mutou o teu. Voltou? Tá bom. Vocês ouviram que Deus jamais usa os sonhos como um fim em si mesmos. Que Deus utiliza os sonhos como um meio de nos aproximar mais dele. Pois bem, é isso. Agora, uma outra coisa muito curiosa é que, além de fazer o que pessoas sonhassem, que nós já vimos que Deus fez e parece seguir fazendo, Deus deu a alguns a capacidade de interpretação de sonhos. Como, por exemplo, José, em Gênesis capítulos 40 e 41, em que José interpreta os sonhos do faraó. Então, a que conclusão a gente chega aqui? Que interpretações não foi uma invenção de Freud. Né? José e Daniel já atuavam nessa área antes do surgimento da psicanálise. Antes do século XIX, do século XX, quando surge tanto a psicanálise quanto a psicologia, já havia em Israel pessoas portadoras dessa capacidade dada por Deus de interpretar sonhos. Então, isso é basicamente o que a teologia diz sobre o assunto. Agora, com a teoria psicanalítica, o Freud trouxe os sonhos para o campo da ciência, do estudo sistemático das narrativas oníricas, possibilitando, ele diria, uma compreensão mais ampla e profunda dessa temática. Para Freud, e essa aqui é uma daquelas frases clássicas de Freud, né, que até quem não é do campo da psicanálise conhece. Para Freud, o sonho é o caminho real que leva aos excessos inconscientes da mente. Para Freud, o sonho é uma estrada que podemos percorrer com o fito de melhor compreendermos a estrutura psíquica dos seres humanos. Bem, a partir daqui eu quero destacar mais alguns pontos da compreensão freudiana das manifestações oníricas. Então, vamos lá. Freud considerava a interpretação dos sonhos, publicado em 1899, mas com a data de 1900, vocês sabem disso, porque o livro é de 1899, mas sai com a data de 1900 porque os editores queriam associar o livro ao novo século. Ele considerava esse livro o seu texto mais importante. Aí a pergunta é por quê? Por que, do ponto de vista do Freud, sua obra magna mais importante foi a interpretação dos sonhos? Eu tenho essa versão aqui, que é da Imago. A versão da Imago está em 2 volumes, está vendo? Interpretação dos sonhos.
Quais as razões por que ele entendia que esse era o seu livro mais importante? Em primeiro lugar, porque no texto ele introduz o complexo de Édipo. Ele apresenta a sua teoria sobre a construção da estrutura psíquica a partir de uma referência grega, de um mito grego. Ele vai lá no Sófocles e traz essa ideia para a psicanálise. Aí você tem lá, né, diz respeito a essa compreensão da estrutura psíquica do ser humano a partir do Édipo, você tem aquelas duas fases, a fase pré-edipiana, a fase edipiana, a fase pré-edipiana, com aquelas três fases iniciais, oral, anal e fálica, que vocês conhecem. Depois, porque é neste texto que o Freud apresenta a sua concepção tópica, a sua primeira teoria acerca da estrutura psíquica do ser humano, com os sistemas consciente, pré-consciente e inconsciente. Isso está ali na interpretação dos sonhos. E qual é a tese central do livro? A tese central é uma tese polêmica, em certo sentido controversa até os dias de hoje. O sonho é a realização de um desejo. Essa é a tese central do Freud no texto. Agora, cabe lembrar que se trata de um desejo que sofreu recalcamento. Não se trata aí do desejo realizável, do desejo vivenciado, acolhido e transformado em prática. Trata-se de um desejo que sofreu recalcamento. É por isso que uma boa definição de sonho é essa. O sonho é a realização alucinatória de um desejo que sofreu recalcamento. Essa é uma boa definição de sonho. Bem freudiana. É a realização alucinatória. E aí cabe lembrar que há uma diferença entre alucinação e delírio. A alucinação é um distúrbio da percepção, enquanto o delírio é um distúrbio do pensamento. Então, o que é o sonho? O sonho é uma alucinação. A gente alucina quando sonha. E essa obra do Freud, a interpretação dos sonhos, é plena de exemplos. Para resguardar seus pacientes, nós sabemos que Freud utiliza no livro os seus próprios sonhos. O que ele faz? Ele se expõe aos efeitos de sua própria tese. Isso é muito interessante. Ele pratica, enquanto interpreta os próprios sonhos, a autoanálise. Porque quem psicanalizou Freud? Deus. Quer dizer, Freud não teve psicanalista, não foi psicanalizado. Ele foi psicanalizado por ele mesmo, ele praticou a autoanálise. E, ao fazer isso, ele interpretou os próprios sonhos. Agora, isso é importante porque estabelece uma premissa que, do meu ponto de vista, é uma das principais premissas da psicanálise, qual seja uma recomendação para o autoexame. A psicanálise recomenda o autoexame. Recomenda que nós, antes de nos ocuparmos do estudo da estrutura psíquica das pessoas com quem convivemos, e particularmente nossos pacientes, que nós nos ocupemos do estudo de nossa própria estrutura psíquica. Em algum lugar está dito, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa é uma premissa bem psicanalítica, de você olhar para dentro de si. E há um texto do Nasio que talvez vocês conheçam, se alguém aí for meu aluno já deve ter ouvido esse texto, eu ler esse texto aqui do Nasio, O Prazer de Ler Freud, quando ele diz assim: o que me encanta quando leio Freud, quando penso nele e lhe dou vida, é sua força, sua loucura, sua força louca e genial de querer captar no interior do outro as causas de seus atos, de querer descobrir a fonte íntima que anima um ser. Sem dúvida, Freud, antes de mais nada, uma vontade,
um desejo ferrenho de saber, mas sua genialidade está em outro lugar. A genialidade é uma coisa diferente do querer ou do desejo. A genialidade de Freud está em ele haver compreendido que, para aprender as causas secretas que nos movem, ou que movem um ser, que movem esse outro que sofre e a quem escutamos, é preciso primeiro, e acima de tudo, descobrir essas causas em si mesmo, voltar a si, sempre mantendo contato com o outro que está diante de nós. Então, é isso. A psicanálise me remete a mim mesmo. A psicanálise me diz, Aloísio, comece por você mesmo. A psicanálise fomenta essa viagem para dentro de nós mesmos. Antes de Freud, não se conhecia qualquer processo para extrair o sentido de um sonho. Freud enfrentou esse problema mediante a utilização da livre associação de ideias. É claro, nós estamos falando no campo da ciência. Agora, vejamos o que o Freud diz sobre algumas de suas descobertas. E é claro que eu vou me basear aqui no texto A Interpretação dos Sonhos. Gente, quando eu organizei essa nossa conversa, eu me vi diante, nós estávamos organizando, eu me vi diante de um mundo de informações sobre os sonhos, a interpretação dos sonhos, a estrutura dos sonhos. Então, é muita coisa. O que eu fiz foi um breve resumo aqui de alguns pontos que eu considerei, assim, talvez os mais importantes para trazer para vocês hoje. Então, vamos lá. O Freud diz assim, na página 39 aqui do texto A Interpretação dos Sonhos. Ele diz: nas páginas que seguem, apresentarei provas de que existe uma técnica psicológica que torna possível interpretar os sonhos. Então, notem que, para Freud, os sonhos podem e devem ser interpretados. Por quê? Porque falam sobre o sujeito, suas demandas emocionais, suas frustrações. E, se vocês estão anotando, anotem esse ponto. Os sonhos revelam aspectos importantes da estrutura psíquica do sonhante. Esse é um ponto muito importante, particularmente para a clínica psicanalítica. Ele prossegue na página 39. Esforçar-me-ei por elucidar os processos a que se devem a estranheza e obscuridade dos sonhos. O que o Freud pretende? Freud pretende encontrar o sentido oculto do sonho. Primeiro, ele se apresenta com o objetivo de provar que os sonhos podem ser interpretados. E por que, na opinião dele, os sonhos podem ser interpretados? Porque possuem conteúdos psicológicos, reveladores do ser. E Freud usa os sonhos para fazer associações. Ele usa os sonhos, portanto, para melhor conhecer o sonhante, o sujeito em análise. Então, nós não nos aproximamos dos sonhos dos nossos pacientes por mera curiosidade, embora também sejamos curiosos. O Conrado Caligares vai dizer que um pré-requisito para uma pessoa ser psicanalista é ter alguma dose de curiosidade. É claro, você deve ter alguma curiosidade relativa à estrutura psíquica dos seres humanos, você deve desejar, querer saber por que as pessoas são como são, fazem o que fazem, temem o que temem, sentem o que sentem. Há uma dose de curiosidade em todos nós, mas não é isso que faz com que nós queiramos conhecer as narrativas oníricas de nossos pacientes, mas sim o desejo de melhor conhecê-los, de conhecer essas pessoas que nos procuraram a fim de receber o nosso apoio. Quanto à natureza dos sonhos, capítulo 1, página 41. O Freud diz assim: os antigos consideravam o sonho não como um produto da mente que sonhava, mas como algo introduzido por uma instância divina. Mas, para o pai da psicanálise, os sonhos são fenômenos psíquicos.
produções e comunicações de quem sonha. Então, vejam como isso é interessante. Para a psicanálise, o sonho é um tipo de linguagem. Ao relatar os sonhos, o indivíduo fala acerca de si. E a linguagem dos sonhos é simbólica. Daí a necessidade de nós interpretarmos os sonhos. Agora, é sempre bom lembrar que nos sonhos não há palavras. Embora seja muito comum a gente ouvir o pessoal dizer, particularmente na clínica, sonhei que eu e meu pai estávamos conversando. Aí eu disse tal coisa, ele me respondeu dizendo tal coisa. E as pessoas falam sobre essas trocas conversacionais que ocorreram nos sonhos. Mas nós sabemos que nos sonhos não há palavras. Nos sonhos há pensamentos e símbolos. E a gente pode provar que uma pessoa não falou enquanto estava dormindo. Por quê? É porque estava dormindo. Estava em estado de sono. De sono. Ah, mas se a pessoa falou dormindo, então nós estamos diante de um distúrbio do sono, que nada tem a ver com o sonho. Nós, psicanalistas, não nos ocupamos principalmente sobre o estudo da estrutura do sono. Isso cabe aos psicólogos, para estudar o sono REM, o sono não REM, a estrutura do sono. Nós nos ocupamos do estudo do sonho, por entendermos que os sonhos revelam, como eu já lhes disse, aspectos importantes da vida psíquica do sonhante. Nos sonhos não há palavras. As palavras surgem quando o sujeito descreve o sonho, relata a experiência onírica. E quando faz isso, em razão da linguagem dos sonhos ser simbólica, ele mesmo se vê diante da necessidade imperiosa de interpretar o sonho. É por isso que, comumente, nós dizemos que o psicanalista é sempre o segundo a interpretar. Por quê? Porque a gente se ocupa da interpretação de uma interpretação. O indivíduo já está interpretando a sua vivência onírica, transformando o sonho, os símbolos oníricos, em palavras. Dessa forma, também nós podemos dizer que o sonho sonhado é sempre um sonho perdido. O sonho original seria aquela experiência vivida pelo sujeito em estado de sono, desapareceu. O que nós temos agora é uma interpretação daquilo que o indivíduo entende que experimentou durante aquela narrativa onírica, durante aquela vivência onírica. Então, ao fazer isso, o sujeito traz acréscimos para a sua experiência, retira determinados pontos, ele faz subtrações, faz acréscimos. Então, o que nós recebemos é uma interpretação do sonhante de sua experiência onírica. Mas para Freud, eu quero enfatizar isso, o sonho é uma construção psíquica. Isso aí é um dado importante. O sonho para Freud é uma construção psíquica. Não é um devaneio, não é lixo mental, como já disseram algumas pessoas há muitos anos. O sonho é lixo mental. O sonho não é lixo mental. Agora, outro item aqui, a relação do sonho com o estado de vigília. Esse aqui é um ponto delicado. Nós podemos dizer que o que quer que os sonhos ofereçam, seu material é retirado da realidade, da vida que gira em torno do sujeito. No capítulo 1, na página 46, o Freud diz:
Sonhamos com mais frequência com as coisas em que se centralizam nossas mais vivas paixões. Aí eu me lembro de um jovem que me procurou, isso no âmbito da igreja, há muitos anos, para dizer, pastor, eu só sonho com coisas terroríficas. Eu falei, é mesmo? O que ele me disse eu quero me livrar disso porque isso está tirando a minha paz. Eu disse, bem, como é que é o seu entardecer? O que você costuma ler? O que você costuma assistir antes de dormir? Ele disse, eu gosto de filmes de ação e de filmes de terror. Pronto, está explicado. Você não vai gastar um centavo com um psicanalista. Você precisa alimentar a sua mente com outras coisas, porque os seus sonhos vêm daí. Eles vêm de dentro de você mesmo. E o material, esse material usado pelo sujeito para a composição das narrativas oníricas, é o material que ele colhe ao longo de sua vida, ao longo de seus dias. Então, isso tem muito a ver com aquilo que a gente alimenta a nossa mente. Foi por isso que o Shakespeare disse uma coisa interessante. Ele diz assim, somos o material de que são feitos os sonhos. Dessa forma, o sonhante está sempre associado ao sonho. É impossível que um determinado sonho, pelo menos do ponto de vista da psicologia do inconsciente, não tenha nada a ver com a vida do sonhante. Alguma coisa do sujeito sonhante está ali naquela manifestação onírica. É por isso, agora, esse aqui é um ponto importante, é por isso que, para interpretarmos um sonho, nós precisamos conhecer tanto a história do sonhante quanto a teoria relativa às manifestações oníricas. Por exemplo, vamos pensar nos conceitos de significante e significado explorados amplamente por Lacan. Vamos pegar o significante casamento. O significante, é claro que o Lacan bebe lá nos textos de Ferdinand Saussure, o significante é a parte material do signo. O signo é uma unidade linguística. É a parte material do signo. O significante é a voz, o som, a escrita. E eu quero trabalhar o significante casamento. Casamento é o significante. O significante casamento possui um significado universal. A união entre duas pessoas. Em qualquer lugar, o termo casamento remete à união entre duas pessoas. Esse seria o seu significado universal. Mas qual o significado do significante casamento para o sujeito em análise? O seu significado psicológico depende. Ele experimentou uma relação conjugal satisfatória, ele barra ela. Ele passou por um divórcio traumático, perdeu seu esposo, perdeu sua esposa no acidente, vive uma relação patogênica, uma relação tóxica. Depende. Ora, se essa pessoa vive uma experiência conjugal satisfatória, para tal pessoa, o significante casamento lembra satisfação, cumplicidade, mútua cooperação, mútuo respeito. Mas se essa pessoa vivenciou um casamento traumático ou vivencia uma experiência conjugal traumática, para ela, casamento é trauma. E o trauma trava. Aí você pergunta a uma pessoa como ela está se saindo do âmbito da conjugalidade e ela se cala, porque está naquele momento diante de algo que lhe parece indescritível, inabordável, indizível.
diante, eu diria Lacan, do real. Então, daí a necessidade de nós sabermos o que certo significante representa para a pessoa em análise. Não basta apenas nós decorarmos a interpretação dos sonhos. Estudarmos e decorarmos todos os conceitos que o Freud apresenta aqui sobre a estrutura do sonho. É necessário que nós conheçamos o sujeito em análise, a história de vida desse sujeito. Eu sempre conto nas minhas aulas, quando eu falo sobre os sonhos, sobre uma experiência que eu vivi numa fila de banco. Se você já foi meu aluno, você já me ouviu dizer isso. Eu estava numa fila de banco e havia na minha frente uma jovem senhora lá na casa dos 60 e poucos anos. Nós estávamos esperando a nossa vez e ela se vira para mim e diz assim: olha só, eu sou professor, estou nessa fila de banco. Isso aqui é sina de professor, fila, coisas para fazer, trabalhos para corrigir, aulas para preparar, e eu aqui nessa fila. Que coisa, o que eu disse é verdade, a gente perde muito tempo nessas filas. E ela me fez a seguinte pergunta: e o senhor faz o quê? Pronto, essa é a pergunta difícil. Eu disse: olha, eu sou professor. Eu disse: o senhor, professor, o senhor dá aula de quê? Bem, essa pergunta é mais difícil ainda. Eu sou professor de psicanálise. Olha, foi Deus quem colocou o senhor aqui. Porque o senhor sabe que eu tenho um sonho e eu nunca tive contato pessoal com o psicanalista para que ele me ajudasse a compreender esse sonho. E ela foi falando, e falando alto, e de forma intensa, naquela fila onde havia muita gente. Ela disse: olha, há um dragão que me persegue nos meus sonhos, e ele quer morder as minhas nádegas. Por que o senhor acha que esse dragão quer morder as minhas nádegas? Eu disse: minha senhora, eu não tenho a mínima ideia de por que esse dragão enlouquecido está tentando morder as suas nádegas. Eu não tenho a mínima ideia de por que isso está acontecendo. A senhora vai precisar de um psicanalista que possa acompanhá-la para tentar entender com a senhora por que esse dragão abusado, enlouquecido, está tentando fazer uma coisa dessa natureza com a senhora. E aí chegou a vez dela, ela foi atendida, eu fiquei na fila. Deus é bom, me livrou daquela situação profundamente embaraçosa, mas foi desse jeito. E até hoje eu não sei por que aquele dragão, provavelmente endemoniado, estava tentando morder as nádegas daquela jovem senhora. Tudo bem, vamos em frente. Né? Mas a importância da gente saber não só esse conteúdo acerca do que o Freud vai dizer, e de outros autores também, sobre os sonhos, mas conhecer também a história do sonhante. Vamos lá. Eu já estourei o meu tempo aqui, mas vocês aguentam mais 5 minutos para a gente fechar? Pode ser? Então, tá bom. O sentido moral dos sonhos. E essa é uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes, tanto na clínica quanto na sala de aula. Nós somos moralmente responsáveis pelos nossos sonhos? Se o conteúdo de um sonho transgride um princípio de vida do sonhante, ele é responsável por isso? Essa é uma boa pergunta. Para essa pergunta, o Freud ofereceu 2 respostas. Estão aqui, nas páginas 102 e 103. A primeira resposta, que traz assim um certo alívio para o coração aflito. Não. Nenhum desejo, o Freud falando, nenhum desejo onírico pode ser virtuoso ou pecaminoso. Por quê? Porque, de acordo com Freud, o desejo onírico possui uma certa autonomia em relação ao sonhante. Bem, isso traz paz para o nosso coração. Mas Freud também disse: sim, os homens são responsáveis por seus sonhos na medida em que os provocam indiretamente. Então, o que o Freud está dizendo é que o sonho sempre usa algo que encontra em nós, o que está em linha com aquilo que ele já havia dito, inclusive citando o Shakespeare, que nós somos o material de que são feitos os sonhos.
Aí nós estamos diante de um não e diante de um sim. Diante de um não, diante de um sim, o Freud faz uma certa ressalva, dizendo o seguinte, que a região dos sonhos é a mais remota e distinta das áreas em que somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Ele diz não, ele diz sim, fazendo essa ressalva. Que os sonhos, ele vai explicar isso no texto, eles estão associados à área límbica do cérebro, a mais primitiva, aquela sobre a qual nós menos temos controle. É isso que ele está explicando. Então, seria assim, um sim para menos e um não para mais. É um sim para menos e um não para mais. Conforte-se com isso. Seria essa a resposta do Freud. Como diria o pastor lá, é um N maiúsculo e um S minúsculo. Tá certo. Está lembrando de uma palestra que nós tivemos com o Damasceno no último sábado. Bem lembrado. Tá bom. Vamos lá. O afeto nos sonhos. Quando, por exemplo, num sonho, alguém tem medo de ladrões, o Freud vai dizer, os ladrões, é verdade, são imaginários, mas o medo é real. Aí eu acrescentaria, equipara-se ao vivenciado em estado de vigília. E esse aqui é um ponto que a gente poderia desenvolver durante algum tempo. Mas o meu resumo seria o seguinte, se vocês quiserem anotar. As experiências emocionais vividas nos sonhos não são inferiores àquelas vividas em estado de vigília. O que eu estou lhes dizendo é que os sonhos impactam fortemente a nossa estrutura psíquica. Por exemplo, é possível que você sonhe que está correndo e que, por causa disso, acorde cansado. Nós sabemos, por exemplo, que há um negócio chamado poluição noturna. Então, vejam a força de um sonho erótico sobre o equipamento humano, sobre o campo sexual, a ponto de promover uma coisa como essa. Há casos de pessoas que infartam dormindo. A pergunta seria, por que uma pessoa em estado de sono, em tese relaxada, infarta? É possível, eu não estou afirmando isso, estou dizendo que é possível, há muitos estudos nessa área, é possível que os sonhos também contribuam para um evento dessa natureza. É claro, nós estamos pensando em uma pessoa que já tinha problemas cardíacos, que provavelmente tomasse já medicamentos, mas é possível que os sonhos também impactem uma pessoa portadora de uma patologia cardíaca. É possível, não estou afirmando. Estou dizendo que é uma possibilidade. Muito bem. Já estourei de novo o meu tempo. Vocês aguentam mais 3 minutos? Esse sonho aqui vai se tornar um pesadelo desse jeito, né? Mas vou terminar. Vamos lá. Sonhos premonitórios. O sonho premonitório é um sonho que nos interessa. Os sonhos revelam o futuro? Não revelam o futuro? Nós já vimos, do ponto de vista da teologia, sim. Há textos bíblicos que mostram de forma clara que Deus pode revelar fatos futuros por meio de sonhos. Isso nós já vimos. E a psicanálise? Aí eu vou ler aqui, está aqui, o texto.
Inclusive, eu tenho aqui na minha folhinha, nas minhas anotações, mas eu vou ler direto aqui na interpretação, porque aí fica até mais forte, né? Diretamente aqui. Vejam só o que o Freud diz. Tão pouco chegaram, páginas 42 e 43, tão pouco chegaram ao fim os debates acerca do caráter premonitório dos sonhos e de seu poder de predizer o futuro. Freud está falando sobre a capacidade dos sonhos de predizer o futuro. Pois as tentativas de dar uma explicação psicológica têm sido insuficientes para cobrir o material coletado. Havia tantos relatos de pessoas que tiveram essa experiência que Freud e sua equipe não estavam dando conta. Agora, ele diz assim, por mais decididamente que as simpatias dos que são dotados de espírito científico se inclinem contra a aceitação de tais crenças. O que ele está dizendo, como vocês perceberam, é que havia um debate sobre o caráter premonitório dos sonhos, sobre a capacidade dos sonhos de predizer o futuro, que havia muito material que indicava isso, que apontava para essa verdade, embora as pessoas dotadas de espírito científico se inclinassem contra a aceitação de tal crença. As pessoas não aceitavam essa possibilidade, embora estivessem diante de inúmeros relatos de homens e mulheres falando acerca desses tais sonhos premonitórios. Então, qual é a conclusão a que a gente chega? É a seguinte, que a psicanálise não rejeita a possibilidade da existência de sonhos premonitórios. Contudo, não é capaz de explicá-los. Esse é o ponto. Freud fechou a questão e disse, não existe de jeito nenhum. Ele disse, olha, há tanto material coletado que a gente não pode dizer que isso não existe. Embora, do ponto de vista científico, não haja como explicar um fenômeno dessa natureza. Então, aí está a definição da psicanálise, né? O que a psicanálise diz sobre isso. Tá, aí tem mais outras coisas aqui que eu vou pular e vou só fechar aqui com os tipos de sonhos. Veja se você já sonhou um sonho como esse, em que você disse a si mesmo, calma, calma, Mirinha, calma, Germano, calma, Dalete, calma, Gleice, calma, Elizabeth, Rafaela, Reni, calma, JP, calma, Antônio, calma, André. Em que você disse a si mesmo, calma, Luísio, é apenas um sonho. Que sonho é esse? Em que você é capaz de dizer a si mesmo, num lampejo de consciência, que está sonhando. O Freud vai dizer que esse é o sonho com a expressão isto é apenas um sonho, que destina-se a minimizar a importância do que está sendo sonhado. Aí ele vai dizer o seguinte, que geralmente isso ocorre quando nós estamos sonhando um sonho de angústia. É uma forma de nós minimizarmos a aflição associada ao enredo desse sonho. Então, você diz assim mesmo, calma, é só um sonho, já vai acabar, está tudo bem. Aí você acorda, mas acorda geralmente sobressaltado, precisa ainda de alguns segundos para tomar plena consciência de que estava sonhando. Já viveram isso em algum momento? Pois é. Aí outro tipo de sonho classificado pelo Freud é o sonho de impaciência, quando o sonho antecipa a realização de um desejo que seria realizado em pouco tempo. É mais ou menos assim, você vai fazer uma viagem que você queria muito fazer, está planejando isso há muitos anos, faltam 15 dias para você viajar, você vai dormir e viaja, e sonha que está viajando. Ele diz, olha, esse é um sonho de gente impaciente. É um sonho impulsionado pela ansiedade do sujeito associada à viagem. E o sonho de angústia? Ah, sim. É aquele que deixa o sonhador com uma sensação de ansiedade. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Ora, se o Freud estabeleceu como tese central de seu livro
a ideia de que o sonho é a realização de um desejo, como explicar o sonho de angústia? Você deseja morrer num sonho? Você deseja ter aquela sensação de que está se afogando no sonho? Você deseja testemunhar no sonho a partida de uma pessoa querida? Como é possível que um sonho de angústia seja a manifestação do desejo do sujeito? Aí o Freud não explica tudo, mas o sonho de angústia ele explica. E eu vou sintetizar 50 páginas. Ele vai dizer o seguinte, que o sonho de angústia realiza o desejo do superego de punir o sujeito pelo fato do indivíduo, no ambiente onírico, estar transgredindo um princípio que o rege. Esse é o sonho de angústia. Então, é mais ou menos você, num sonho, prestes a fazer alguma coisa que você não faria em estado de vigília, ou, portanto, alguma coisa que é contrária àqueles princípios que regem a sua vida, e você está prestes a fazer algo e, de repente, você cai no precipício. Você não chega lá, você cai no precipício. Ou aparece um touro bravio e o afasta de alguém ou de alguma coisa. Aí o Freud diz assim, não, houve a realização de um desejo. Mas como assim, Freud? Que desejo foi esse? Ele diz, olha, foi a realização do desejo do superego, né, visando punir o sujeito pelo fato do sonhante, mesmo em estado de sonho, estar prestes a transgredir um princípio que o rege. Aí tá bom. Bem, vou terminar. Já estourei o tempo mais de uma vez, não vou pedir mais tempo, não. Observações finais. Vamos lá. A tradição bíblica e a psicanálise reconhecem o sonho como um meio de comunicação, um tipo de linguagem. Deus e a vida interior falam por meio dos sonhos. Tanto nas escrituras quanto no campo psicanalítico, os sonhos demandam interpretação. Aí eu termino dizendo o seguinte, se em nossos dias o sonho perdeu seu destaque enquanto modalidade de subjetivação, principalmente na tradição do Ocidente, isso se deve à perda do potencial de simbolização da subjetividade contemporânea. Então, caberia bem uma retomada da observação dos fenômenos oníricos como elemento fornecedor de informações sobre aquilo que dizem a alma humana e o nosso Pai Celestial. Ponto. Fim. Valeu, pessoal. Então, vamos pensando nisso, nesse resgate da observação dos sonhos como elemento, né, que fornece informações sobre a realidade interior e também, quem sabe, orientações advindas do trono da graça. Pessoal, muito obrigado por tudo. Desculpem ter estourado o tempo, desculpem aí o atraso. E eu sei que quando há um atraso assim, algumas pessoas acabam desistindo de entrar, mas nós vamos deixar o link no nosso Zap, e ali, os que quiserem depois poderão assistir. Fiquem com Deus, um beijo aí no coração e bons sonhos. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Bons sonhos a todos.